Estamos abrindo aqui o nosso terceiro Prosa com Churrasco, um espaço que nós abrimos para discutir coisas de Ponta Grossa, coisas do Paraná. Nós fizemos o primeiro com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, o empresário Leonardo Pupi Bernardi. Semana passada fizemos com o médico e ex-vereador, o Magno Zanelato, pré-candidato a deputado federal. E hoje nós vamos falar de política porque é um pré-candidato que vem conversar conosco. Pré-candidato a deputado estadual, o Ricardo Zampieri, já foi candidato na outra, é um dos vereadores mais destacados da nossa Câmara Municipal, presidente do Diretório Municipal do PL. Eu acho legal, primeiro, a fidelidade dele ao partido, e depois pelo fato de que foi ele que trouxe, ou pelo menos que recebeu, eu vou perguntar para ele daqui a pouco, o então deputado federal, o Jair Messias Bolsonaro a Ponta Grossa. Eu lembro o palanque montado na Praça Barão de Guaraúna, né, na chamada Praça dos Polacos, e eu lembro do Bolsonaro chamando o Ricardo lá precisava falar com ele. Então foi um negócio marcante. Tudo de acordo? Vai, irmão. Uma honra poder estar aqui. O famoso churrasco e doador inglês. Uma alegria. E realmente só o simples fato que você narrava foi realmente uma lembrança muito bacana, né? Que a gente teve naquela Sim. oportunidade. Eu lembro na época que o Bolsonaro olhou para nós quando ele descia a avenida no trio elétrico. Ele olhou para trás daquela multidão e falou assim: essa é a maior recepção que eu tive no Paraná. Isso para Olha, nós foi marcante na época, tanto que até hoje tem vídeos no YouTube, enfim, né? E sempre quando eu vejo o Eduardo, inclusive quando a última vez que a gente teve a oportunidade de se ver, que faz já um certo tempo, ele comentou: cara, aquela vez em Ponta Grossa foi muito massa. você vê. Então, realmente, assim, foi marcante para eles, né? Eles marcaram a cidade de uma forma muito positiva. Depois ele veio, acho que mais duas oportunidades, né? Uma ou duas. É. Mas para nós, essa primeira, assim, eu acho que foi marcante para a cidade, sabe? E eu acho que foi um romper também, sabe? Uma divisão entre Ponta Grossa sabendo realmente o posicionamento político, conservador, o que é ser de direita. Bolsonaro mostrou isso para o Brasil, Bolsonaro mostrou isso também para Ponta Grossa. Ricardo, vamos falar um pouco aqui Vamos lá. da Câmara, da Prefeitura, depois eu quero Você discutir pergunta se quiser aí. o processo político. Eu queria perguntar para você, quer dizer, quero, essa questão aí da merenda escolar. Eu acho que o governo municipal deu uma escorregada aí impressionante. Uma coisa que estava funcionando de acordo nas escolas, com as merendeiras, tudo de acordo, comprando aqui na cidade os condimentos para fazer a merenda. De repente vem uma empresa de fora de São Paulo. Isso. E quem teria influenciado a prefeita para fazer essa barbaridade? Que está sendo complicado para ela, né? Tá. Hoje a gente tem uma situação, até para as pessoas saberem, que a justiça, ela mandou a prefeitura suspender o contrato com a empresa, né? Então nós chegamos a um ponto em que a justiça mandou, interviu numa situação do Poder Executivo, a gente sabe Ah, que isso não é não, fácil. o contrato foi O suspenso, tá? Ministério Está Público suspenso. ordenou que o contrato fosse suspenso imediatamente. E assim, Adail, a gente sabe que existe no poder público situações em que o poder público ele é inoperante, é moroso, é difícil. Então existe essa prática de tentar terceirizar para garantir mais eficiência. Só que isso a gente sabe, e nós como conservadores de direita defendemos que não é em todas as áreas. Então se a gente tinha na merenda escolar algo que já estava funcionando bem, Uhum. num custo menor do que foi licitado, não tinha por que terceirizar. E ainda assim, a terceirização para uma empresa que já tinha problemas em outras cidades, de repente entrou em Ponta Grossa, num contrato de dezenas de milhões, que não é pouca coisa. Qual era o valor do contrato? Inicialmente 80 milhões, ela ganhou parece que por 50 milhões a licitação, se não me engano. A duração, um ano? Não sei se é 2 ou 4, Léo. Ah, Não sei se é 2 ou 4 anos. E o que acontece? Quando a empresa que, teoricamente, eles fizeram um edital que poucas empresas no Brasil poderiam participar, que tinha que atender um número gigante, ou seja, eles acabaram com a possibilidade de Ponta Grossa participar da licitação, qualquer empresa daqui, porque ela tinha que ter uma experiência, um know-how de atender 50 mil refeições dia, por exemplo. E uma empresa em Ponta Grossa consegue ter isso. E não poderia subdividir em várias empresas, né? Tinha que ser uma só. Então pegaram essa de São Paulo, que ganhou a licitação. E essa empresa que já tinha problemas, quando entrou, poxa, não conseguia entregar a alimentação. Não conseguia Mas, entregar a alimentação e para as teve crianças. mais empresas que
participaram? Também de fora, né? Não daqui. Sim. E essa empresa, ela foi algo que foi interessante porque os produtores, os pequenos produtores, a agricultura familiar aqui da cidade se recusavam a entregar para essa empresa. De revolta. De revolta. Então isso foi muito interessante que eles tiveram que trazer muitas questões de hortifruti de Curitiba, por exemplo, porque eles não conseguiam comprar aqui, porque o mercado pontagrossense fechou para eles em razão né, do que aconteceu. Um protesto. Mas de forma geral, não entregava alimento para as crianças, faltava alimento racionado, a gente sabe que isso não pode acontecer. Eu vi uns vídeos seus. E aí assim, a gente tem que lembrar, daí, que é o seguinte, tem muitas crianças, que é uma realidade no nosso país, né? Ponta Grossa não é diferente, tem crianças que vão para a escola para comer. Sim, A melhor refeição que elas fazem é na escola. Então isso é uma questão de humanidade, de sensibilidade, sabe? E assim, a prefeitura foi muito morosa nesse sentido. Nós somos muito críticos, já fomos elogiosos ao governo, ultimamente somos muito críticos, porque a gente sabe que o governo está degringolando em muitos pontos, e muitas vezes até fazendo assim, nem aí com o negócio. E a justiça acabou suspendendo, o Ministério Público entrou, eu acho que de uma forma muito positiva, suspendeu o contrato. Parece que a prefeitura vai convocar outra empresa, o Ministério Público entrou em ação dizendo que não é para terceirizar. Então hoje nós estamos aí nesse imbróglio, né? E é delicado que a gente está falando da comida das nossas crianças, né? Não é pouca coisa. De repente vai voltar como era. O MP está indicando que queria que retornasse da forma anterior, né? E aí o município está discutindo. O município parece que houve um chamamento de uma próxima empresa, né? Agora por um período, e da segunda colocada, por exemplo, no caso da licitação, mas hoje aí a gente fica nessa questão da justiça, e lamentavelmente, né? Não precisava ser assim minimamente. Houve uma proposta, não sei se foi sua, sobre uma CPI, mas a maioria não deixou, né? Não, a CPI não, porque nesse caso não foi minha proposta, mas é que o Ministério Público já tinha entrado em ação. Então o que a CPI produziria, o MP já estava fazendo. Não é à toa que chegou a essa conclusão do cancelamento, né, da merenda. Mas não que a CPI não possa ser aberta futuramente para apurar supostas irregularidades, enfim, né? Aí é uma questão, além disso, tem a CPI dos animais, que foi aberta também, né? Com a nossa, essa está funcionando. Essa está funcionando. Nós estamos com alguns problemas. Tem um contrato de 30 milhões de reais que foi criado. Também a empresa de fora também? A empresa também de fora, de Curitiba. E um contrato problemático também, com muitos problemas, notificações. Teve o caso lá que viralizou da imagem dos cãozinhos sendo jogados aí, né, no meio da rua. Então a gente, né, todo mundo que tem o bichinho em casa se preocupa e se coloca no lugar, né? Agora, o que acontece dentro da prefeitura, Ricardo? Por que essa terceirização? E aí, gente de fora, por que não cria uma terceirização criando condições para que as empresas daqui, de repente, façam um consórcio, reúne 2, 3, para que o dinheiro fique aqui, para que o comércio da cidade continue fornecendo, quer dizer, prestigiando aqui. Aí pega São Paulo, daí pega Curitiba e aí... E é um contrato, por exemplo, no caso dos animais, é um contrato de 30 milhões, cara. E se olha assim, poxa, nossa, 30 milhões, o valor parece sedutor. Eu não sei, só pode, porque antes existia um consórcio com empresas de Ponta Grossa, clínicas veterinárias daqui. Certo. E assim, eles fizeram o edital de licitação, não avisaram as clínicas da cidade, amplamente, né, só perante a regra, ou seja, a regra é lançada no Diário Oficial, né? Não avisaram as clínicas, vai ter uma licitação, se preparem, se agilize, façam um consórcio. Não, né? E em cima da hora fizeram a licitação, e aí, como as empresas não se prepararam, elas não tinham know-how para atender os requisitos dos editais, praticamente viabilizando a participação das empresas aqui da cidade. E aí, empregos são gerados aqui, né? A gente sabe, consequentemente, é todo... E aí, posteriormente, agora, entrou nessa questão dos animais a questão da anestesia, né? Porque era uma anestesia que não era uma anestesia... Eu não sei o termo técnico, mas era uma anestesia não saudável, porque o animal sente dor por dentro. Então, ele tá anestesiado, mas sente toda a dor da operação. Então, assim, chega a ser desumano, né? E por quê? Porque era muito mais barato que a anestesia normal. A anestesia que deveria ser dada e que antes era dada. Aí o pessoal foi em cima, não, mas não estava no edital. Eu estou cumprindo o edital. Então foi um erro da prefeitura. E aí vai em cima. Aí criamos uma lei para tentar fechar essa anestesia. Qual é o trabalho dessa empresa? Ela faz todo o processo de castração. Assim, ela incorporou tudo. A castração, a manutenção do CRAR, tudo que envolve os animais em Ponta Grossa, o recolhimento dos animais, mas principalmente trabalho de castração. Cavalos também, enfim, era para ser legal, era para ser bonito, mas na prática, infelizmente, não está conseguindo cumprir o que foi contratado. E aí, nesse caso dos animais, a gente criou uma lei lá na Câmara para obrigar a castração saudável lá, né, daquela forma humana. E aí, nesse sentido, a prefeita vetou a lei, né, ou seja, não deixou que ela prosperasse, alegando questões técnicas. Então, assim, está muito fácil. Agora, pergunto para você está no terceiro mandato? Não, segundo. Segundo mandato, vereador. Iniciando o segundo mandato, né? O que tem lá na prefeitura que
Qual é o órgão? Quem é que influencia? Deve ter, porque no governo passado, o governo do Marcelo, tinha cidadão de Curitiba lá, tal, de repente tivemos uma surpresa, uma grande realização, né? Uhum. O GAECO visitou a É, prefeitura. é. E de repente, vendo essa questão aí da merenda escolar, eu até fiz um vídeo outro dia achando que de repente o GAECO pode voltar, e agora o GAECO já conhece o caminho. Eu particularmente, Ada, eu não entro muito nessas questões assim, porque eu acho que o que mais vale é a consciência tranquila de cada um, né? Então, assim, assim, tem gente de fora, na prefeitura, a gente sabe disso, muitas pessoas vieram de fora, existem pessoas que, alguns dizem que podem mandar mais que a prefeita, tem gente que diz, né, que tem gente que manda mais que a prefeita, mas eu não entro muito nisso, porque aí existe a especulação política, né, a gente, por ser mandatário, né, estar no mandato, é complicado eu comentar de temas nesse sentido. Mas eu realmente é no mínimo preocupante, eu acho que a prefeita tem que focar um pouco mais a sensibilidade, e tratar a coisa assim, porque às vezes eu ouço do governo assim, ah não, até a próxima eleição a gente conserta a imagem. Espera aí, eu acho que o mandato é para você desempenhar um bom mandato durante os 4 anos, não para percepção da população quando for o período eleitoral para ver se gostam de mim ou não. Eu acho que, claro, medidas duras às vezes são necessárias, mas desde que seja o que venham para o bem da cidade. Por exemplo, quando teve a votação do aumento de IPTU, eu fui totalmente contrário. Eu fui contrário, porque eu não acreditava que aquele reajuste naquele nível percentual era necessário. Não é à toa que é. Nosso reajuste de IPTU agora vai ser 20% ao ano. 20%, mais 20%, mais 20%, mais 20%, além da taxa Selic. Então, assim, em 4 anos vai dobrar o nosso IPTU em Ponta Grossa. Eu fui contrário. Sofri represálias, sofri retaliações, fui muito, né, perseguido na época, mas tive a minha posição firme, porque eu já tenho uma postura como um vereador conservador de direita eleito pelos meus eleitores dessa forma, da gente lutar contra o aumento de impostos. Aí como é que eu vou falar que Brasília e que o Lula cobra muito imposto, mas aqui em Ponta Grossa eu estou votando pelo aumento de IPTU? É incoerente. Então, você precisa dar um exemplo. Igual a prefeitura agora, essa semana, eles soltaram a informação que estão multando os terrenos baldios. As pessoas que têm mato nos terrenos, beleza, uma medida às vezes necessária, tem muita gente ali que desrespeita, deixa o mato crescer demais, ok. Mas a prefeitura tem que dar o exemplo também. Eu inclusive falei, né, essa semana, a gente juntou 10 áreas da prefeitura que estão com um matagal absurdo. Então é muito fácil você multar o cidadão, mas a tua responsabilidade você não está fazendo. Tinha que dar exemplo, né? Inclusive nós gravamos hoje numa área, amanhã a gente deve soltar um vídeo nesse sentido. Então realmente para nós, assim, a gente fica, né, no mínimo preocupado em relação a situações dessa forma. Então, eu acho que mais do que você falar, se precisa dar o exemplo, a gente tem pautado isso como vereador em Ponta Grossa. Agora a gente votou contra o aumento do salário dos vereadores, né? Pois Eu é. votei contra, mas infelizmente foi aprovado. Aliás, e o Paulo Balancin agora apresenta o projeto, mas para ser o subsídio um salário mínimo na É. próxima legislatura, por que não? A É. partir do ano que vem. Mas daí eu achei, mas que projeto? Mas daí Ele votou pelo aumento, né? ele votou pelo aumento, daí agora vai propor um salário na próxima legislatura, tinha que dizer, não, vamos para partir do ano que vem, né? Aí sim, Enfim, o que eu posso dizer para você, da minha parte, né? você é o companheiro, Eu votei contra, posicionamento. e não só contra, como também me coloquei à disposição. Não coloquei à disposição, não. Vamos fazer essa diferença. Normalmente é muito fácil votar contra o aumento e ser aprovado, né? Então a gente vai pegar essa diferença, não devolver para a Câmara, que a Câmara gasta um monte de coisa que não precisa, mas a gente vai aplicar do lado social e fazer a devida prestação de contas. Mas assim, como eu disse, nós temos que dar o exemplo. Então como é que a gente vai falar que o município tem que ter, realmente, tem que colocar as contas públicas, estou gastando muito em merenda, licitação, e no final das contas a gente vai lá e fica aumentando só o custo para o cidadão depois pagar a conta. Não tem lógica, né? Então, nesse caso, eu não sei se você sabe, hoje um vereador na Câmara Municipal tem direito a um carro. A Não Câmara sabia. paga R$ 5.000 por mês de locação para cada carro de cada vereador. Ele é um carro exclusivo do vereador. Um Polo, automático, bonitão. Cara, eu olhei aquilo e falei, cara, eu não preciso disso. Inclusive, houve pressão dos parlamentares que eu aceitasse o carro. Eu falei, eu não quero. Né? E não é à toa que com essa devolução houve a devolução direta do carro, consequentemente a economia direta. Esse carro eles dão o seguro, tudo 100%, e além disso dão combustível, um tanque de combustível por semana, para cada vereador. Eu acho que é um privilégio desnecessário, né? E não é à toa que nós recusamos. Mas é um motorista também? O motorista daí acaba sendo o assessor deles, enfim. E aí, nesse sentido, entra a questão das diárias. Na Câmara hoje ocorre muitas vezes uma fala do pessoal que... Foi criado agora esse negócio do carro? Não, foi desde o início do mandato. Desde o início do mandato. Mas nesse mandato, Nesse então? mandato. Nesse mandato foi criado. Mas e Pelo partiu presidente de Júlio qual cabeça O privilegiada? presidente Júlio Killer resolveu implementou os carros lá, os vereadores foram favoráveis aí, né? Mas nós renunciamos, nós e mais 2, 3 vereadores, se não me engano, renunciamos ao carro. Assim como as diárias, tem muitos vereadores que usam viagens para lá e para cá e o município paga isso. Eu vou para Curitiba, fui conversar com um deputado tal.
paga o almoço, paga o combustível e paga ainda o percurso que esteve lá. 400, 500 reais, não sei qual que é o valor. Vou para Brasília, paga a diária, paga o passagem de avião e paga não sei o quê. E nós sempre recusamos isso, porque a gente acha que é a nossa obrigação. Então eu sempre fiz as viagens necessárias para o meu mandato, mas nunca usei R$ 1 de diária da Câmara dos Vereadores. E tem gente que gasta muito por isso que eu acho que vale a pena. Não só nesse mandato, como no meu primeiro mandato inteiro, durante os 4 anos, eu nunca usei nenhum real dessas diárias. Por quê? Porque para você cobrar, você tem que dar o exemplo. Se você quer fazer uma política diferente, você tem que mostrar que você é diferente. Simples assim. E tem que começar cortando a carne. Então você tem que dar o exemplo, para, obviamente, isso refletir para os demais também, né? Para você poder cobrar. Então acho que a premissa é muito essa. E da mesma forma em relação ao IPTU, da mesma forma em relação ao salário, do salário mínimo do Balancinho, eu assinei o projeto. Falei, Balancinho, se você acha que é interessante, eu não estou na política pelo salário, eu sou por vocação. Né? Tenho minhas outras atividades, então eu assinei o projeto. E aí essa questão do mandato é porque eles alegam que você não pode, parece que, mudar o salário nesse mandato, pelo entendimento jurídico, não sei se é esse o caso. E eu nem sei se ele vai prosperar, Dail, porque precisa de 7 assinaturas, até agora só teve 6. Então, para o projeto tramitar dentro da casa, precisa de 7 assinaturas. E não tivemos a assinatura necessária dos vereadores. Não sei como é que isso vai ficar na prática, né? Mas, de qualquer forma, se é o caso, nós assinamos. Você veja uma coisa, você pega a política nacional, né? E aí a grande constatação é que o espírito público desapareceu. Hoje a política virou um grande negócio, um grande balcão de negócio. É isso aqui, ó. Concordo. E aí a gente não pode consertar Brasília, né? Se veja, Brasília tinha 3, 4, foi para 12 bilhões, hoje é 54 bilhões as emendas parlamentares. E isso foi por conta do ex-presidente da Câmara, que ele queria eleger o candidato dele, né? Mas Você viu só na nomeação do ministro do STF, o Lula liberou bilhões para os senadores para tentar aprovar o nome dele, sim, nem perdeu ainda a eu votação. estava vendo ali 70 milhões, 54 milhões por Renan Calheiros, 70 milhões pro lado do Pará, lá como é que é? O Jader Barbalho, 70 milhões? Que é isso? Agora, a gente constatar que no município o espírito público não existe mais também, né? O que você está contando que o do carro eu não sabia, né? A Câmara tem mais de 100 funcionários? Entre servidores e comissionados, eu acredito que chega a isso. Pois é. Há necessidade? Eu até comentei esses dias com um advogado meu ali. Eu falei assim, doutor, você não se espanta pelo simples fato de você entrar aqui e ver tanta gente sem fazer nada? Porque a gente vem da iniciativa privada, a gente sabe que a gente busca, né? Não estou comparando, mas assim, todo mundo tem que produzir para, né, pagar o seu salário, para conseguir render. E no poder público não se tem essa mesma linha, sabe? Eu me incomodo que, por exemplo, às vezes tem lá um setor, eu tenho que tomar cuidado para não expor as pessoas, né? Mas assim, chega especificamente um serviço do rapaz. Aí a gente precisava do serviço do rapaz, falou, cara, a gente precisava desse serviço teu, que é a finalidade dele. Ele falou assim, não, mas eu não preciso mais fazer isso, agora eu sou concursado. E aí, vamos ver se eles vão fazer um contrato aí com um terceiro para ver se faz. Então, assim, tem pessoas que hoje parecem encaram o poder público dessa forma. E eu não estou falando isso só dos concursados, os comissionados às vezes são tão pior quanto. Então, eu sempre falo assim, o vereador tem 3 assessores. Eu tenho 3 assessores, todo vereador tem. Eu faço os meus 3 assessores trabalharem. Porque eu falo, poxa, é o meu mandato parlamentar, são as pessoas que confiam em mim, a gente tem que trabalhar. Sim, sim. E, inclusive, assessor não tem horário, né? Porque o expediente é à tarde, mas não tem horário, é de manhã, à noite, tem compromisso, final de semana, principalmente, que mais tem atividade política. Ah, mas o outro no mandato não faz. Ah, mas o outro vereador, os caras entram às 2, sai às 4. Problema dos outros vereadores, que estão levando o pessoal deles do jeito que querem e, consequentemente, com isso, futuramente, a população está olhando o resultado. Então, no nosso caso, inclusive, não só dão conta, como eu tenho que contratar, às vezes, pessoas por fora para auxiliar a gente em outros serviços, né? Como comunicação, enfim. Mas o nosso principal objetivo nós precisamos, poxa, render. Se a gente sentar nessa cadeira e passar por essa cadeira e não tiver feito nenhuma diferença, para que a gente trabalhou? Né? O que a gente fez aqui? Então nós precisamos passar e deixar o nosso trabalho, né, da forma que a gente pode. Eu gostaria de poder fazer mais como vereador, a gente sabe que é um papel limitado, mas dentre as nossas prerrogativas tem que fazer o que for necessário. Vou te dar um exemplo, Adel, nós temos um projeto agora que é da doação de multas, trocar multa por doação de sangue. Esse projeto nosso que eu apresentei em Ponta Grossa foi um projeto pioneiro e que mais de 600 cidades já copiaram esse projeto. Esse vídeo nosso viralizou, bateu 4 milhões de visualizações. Poxa. E eu tive contato de mais de 1.000 vereadores e prefeitos que entraram em contato conosco. 600 cidades já protocolaram esse projeto, inclusive 5 capitais brasileiras, Fortaleza, Campo Grande, Rio de Janeiro, copiando o projeto de Ponta Grossa. Nesse caso, eu agradeço ao nosso prefeito municipal que teve sensibilidade e sancionou esse projeto na cidade, e está em regulamentação hoje, para que o cidadão possa trocar multa
por doação de sangue, porque a gente está com o EMEPAR numa situação complicada, pressão de doação de sangue, e as multas de baixo, multas leves e médias, elas podem ser trocadas, né? Multa lá no, sei lá, colocar a mão para fora do vidro, até eu acho que do celular entra, não sei, algumas estacionamento irregular, enfim. Então essas multas você trocar, tem limite, 2 por ano, porque eu falo senão o pessoal vai ficar sem sangue, né? Mas justamente, e assim, foi uma iniciativa bacana que quando eu fui na caminhada com o Nicolas, muita gente comentava comigo, lembrava de mim por causa desse projeto, porque os vereadores foram marcados ali pela sua população, queriam que apresentasse as suas cidades. Então assim, se a gente conseguir implementar um projeto desse, olha a diferença que a gente vai ter feito já. Olha quantas vidas às vezes podem ser salvas. É bom para todo mundo. Justifica o mandato. Justifica o mandato. Então, assim, é uma medida que possa fazer uma grande diferença, não só em Ponta Grossa, mas num reflexo grande. E essas iniciativas que a gente tem que ter. A gente está tendo muito problema de falta de medicamento, por exemplo, só para não estender muito. Falta de medicamento nas farmácias públicas, medicamentos de direito, medicamentos contínuos que estão faltando em farmácias públicas da cidade. Começou esse problema, eu falei, então tá bom. Eu copiei uma ideia de um outro vereador e agora nós apresentamos esse projeto, está tramitando na Câmara, eles estão até segurando, a gente está cobrando para acelerar, que o cidadão chegou na farmácia, ele não tem o medicamento dele que é de direito e contínuo, ele possa, através de convênio, ir na farmácia privada e retirar o medicamento. Quem vai pagar é o município. Ah, mas por que o município está pagando? Porque deixou faltar o medicamento. Então o município vai se agilizar para não deixar faltar o medicamento e ao mesmo tempo vai ter convênio com as farmácias particulares. Quando esse medicamento faltar na farmácia pública, o cidadão sai da lá com a receita e retira na farmácia conveniada. Para preservar o direito do cidadão. Porque o cidadão não fique sem o remédio. E que a prefeitura se agilize com a medicação, que tem acontecido essa falta e muito. Então essa questão de sensibilidade da saúde tem que ter. Bom, já que você está falando de remédio, como é que vai a Secretaria de Saúde? Porque eu não tenho ouvido falar da secretária, né? Aliás, nem sei o nome dela. A Lilian Brandalize. E aí, quando a gente não escuta falar, que nem aquela história do juiz de futebol. Você não vê o juiz, é sinal que foi bom. Porque nos outros governos, o que tinha de crítica e tal, então eu queria perguntar para você. Olha, Daí, eu digo para você, eu não tenho reclamações da secretária, ela sempre foi muito solícita. Eu tenho casos, às vezes, final de semana, 11 horas da noite, de sábado, alguém me chama no WhatsApp. E isso tem acontecido direto. Eu chamo a secretária, no mesmo horário ela me responde. Principalmente em situações mais urgentes, né? A pessoa lá precisa de uma transferência, enfim. Então, realmente, eu não tenho reclamações da secretária. Em termos de saúde, eu posso ter reclamações. Eu acho que a empresa terceirizada da UPA, ela tem falhado, na minha visão, em alguns pontos. A gente sabe que algumas questões podem ser corrigidas, outras é falta de estrutura do sistema mesmo. Mas em termos da secretaria em si, eu não tenho críticas a fazer. Agora, recentemente eu tive uma entrada que eu fiz lá numa UPA, aqui na UPA Santana, onde nós tínhamos muitos problemas na época, muitas denúncias, e aí o pessoal não gostou muito, né? Inclusive até a empresa terceirizada lançou uma nota de repúdio contra mim, pelo fato de eu fiscalizar, dizendo que eu não poderia estar lá fiscalizando. Eu cheguei a ouvir que a empresa era privada e por isso eu não poderia fiscalizar. Veja o nível da estupidez. A empresa é privada, mas dentro da UPA Santana, para o poder público. Num prédio público, para as pessoas. Então, assim, eu acho que na saúde o nosso problema é sensibilidade, humanidade. Né? As pessoas tratam muitas vezes as pessoas como números. Sim. Isso me revolta. E ali naquele caso a gente foi ver a questão das ambulâncias, que tem um problema em Ponta Grossa, porque as ambulâncias estão demorando muito para transferência. Né? Então as pessoas têm ficado 5, 6 horas para conseguir a transferência para fazer um exame. É absurdo. Né? Mas ela pode esperar. Eu ouvi das pessoas, dos enfermeiros, ela pode esperar isso. Mas não é que ela pode esperar, é que ela vai esperar. Então, ontem mesmo à noite, eu recebi a mensagem de motoristas de ambulância: Ricardo, estamos há 1 hora com o paciente dentro da ambulância. A ambulância não é leito. E eles não conseguem entrar dentro da unidade hospitalar da UPA para conseguir colocar o ambulância. Então, essas partes que a gente acaba não divulgando tanto, mas que a gente sempre está a par, porque saúde é para ontem e precisa ser resolvido na hora, e a gente tem muito problema nesse sentido. E vamos continuar fazendo, denunciando, acompanhando e, né, enfim, vendo o que pode ser possível. Né? Bom, só voltando no assunto anterior, nós estávamos falando das despesas ali da Câmara, da Prefeitura. Quantos funcionários você tem além dos 3? Eu tenho 3 só. Aí das indicações políticas eu não tenho nenhuma. Pois é, porque tem essa história. Corre na rua, vereador que tem 20 cargos indicados. Já tem mais. Tal, 25. 40. 40? Pois é. Aí a gente vê essas histórias, né? Aí então sai candidato a deputado, vamos divulgar a Câmara na roça, tal. Mas a melhor coisa que eu vejo para que as pessoas conheçam a Câmara é a prestação de serviço, como você está fazendo. Né? Dentro da Câmara... Essa do carro eu não sabia. Dentro da Câmara nós temos as indicações políticas e cargos comissionados dentro da Câmara, de comissionados da Câmara, que os vereadores indicam. Eu não tenho nenhuma.
mas os vereadores Além dos 3 assessores, Além tem dos 3. o preenchimento de cargos de comissão na Câmara. Dentro da Câmara, de cargos de até R$18.000. Tem 18? cargos de R$18.000 comissionados dentro da Câmara. 18, 14, 15. Graças a Deus eu não tenho nenhuma. Mas quase, inclusive vereadores da oposição têm cargos dentro da Câmara Municipal. Vereadores da oposição. E dentro da prefeitura aí, filho, aí tem gente que tem 20, tem gente que tem 30, tem gente que é 40, a gente só ouve dizer, né? Que absurdo. E assim, eu acho que é muito complicado, Adel, porque você entra numa linha muito tênue que daí você se força a seguir tudo que o governo fala e você perde a sua independência. Sim, né? claro. Eu não vejo problema da pessoa, às vezes, indicar um cargo técnico, indicar pessoas boas, eu não vejo problema nisso. Desde que isso não custe uma contrapartida. Esse é o grande problema. Quando Sim. vira uma contrapartida, mas você tem que votar a favor de IPTU. Eu não vou votar a favor de IPTU porque eu sou contrário a esse projeto. Não, tem que votar porque é da base do governo. Muitos votaram a favor de IPTU, mesmo querendo votar contrários, porque tinham cargos na prefeitura e iam perder. Depois que teve a votação de IPTU, vereadores perderam seus cargos na prefeitura, porque votaram contra. Entende? Então, é um problema, porque o vereador, poxa, quem elege o vereador? É a prefeita ou é o povo? É o povo, para representar o seu povo. Claro. Seja o cara de direita, seja o cara de esquerda, é o eleitorado dele, certo? E aí depois vai lá e o cara daí esquece do povo para atender 10 ou 15 interesses de pessoas, eu acho que é no mínimo incoerente. Mas hoje a política, não são todos, mas a política toda dessa forma. Né? Então, assim, é um lodo, é sujo, é horrível para gente decente. Tava aqui o vereador Magno, né? O ex-vereador Magno tava aqui. Sim, um sim. amigo que eu conheço muito. Uma pessoa decentíssima. Foi vereador conosco no mandato. Cara, é um cara que se decepcionou com a política de ver o conceito do jeito que era. Assim, a gente é acostumado já, sabe como é que funciona o negócio, mas assim, realmente é revoltante, ainda mais para quem tenta ser diferente, Adail. Sim. É ainda mais difícil. Agora, o que eu falo? Inclusive, você falou isso com o Magno, na tua entrevista, você comentou isso, que eu assisti. Você falou, as pessoas boas estão querendo sair da política. Sim. E aí, eu sempre falo que a política é como uma cadeira vazia. Sim. Alguém vai ocupar ela, né? Então, se os bons não se levantarem e ocupar essas cadeiras, os maus vão continuar ocupando. Então a gente precisa, a política é suja, é realmente complicado, mas a gente precisa buscar pessoas. Mas eu já votei e não deu certo. Cara, é errando que se aprende. Né? Nós temos pouco tempo ainda de democracia no nosso país. Nós precisamos continuar persistindo, perseverando e buscar uma política diferente. Alguém disse, para os males da democracia, mais democracia. Mas as pessoas de bem, elas precisam participar. Por isso, né, você é pré-candidato a deputado estadual. Isso, sou pré-candidato a deputado estadual. Nós sabemos que Ponta Grossa está num ponto de inflexão muito grande dessa mudança de novas lideranças. Ponta Grossa, se não se cuidar, toma o risco de ficar com apenas um deputado estadual, né? Já chegou a ter 4, porque a única que vai para a reeleição é a Mabel Canto. Então, veja, podemos ficar com apenas uma deputada. E aí a gente busca exatamente isso. A gente não só buscar pelos valores que nós defendemos, conservadores, valores de direita, centro-direita, como também a representatividade regional, né? E a viabilidade de campanha, obviamente, junto ao PL, que nós estamos agora, nós trabalhamos bem na região, já temos um mandato bacana na região, e obviamente temos um conhecimento pela rádio, me ajudou muito nisso também. Na última eleição fui mais votado fora do que aqui, então nós temos uma presença em Ponta Grossa, e é por isso que a gente sente que nós temos já essa... E eu tenho uma demanda muito grande, sabe, Adel? Por exemplo, em Carambeí, eu fui o terceiro mais votado da cidade. Eu fiz 1.400 votos numa cidade de 10 mil habitantes. A população de Carambeí gosta muito de mim, eu tenho um carinho muito grande, assim como eu fui o terceiro mais votado em Castro, fui o quarto mais votado em Ipiranga, fui o quinto mais votado em Bituva, fui o terceiro mais votado em Reserva. Então, assim, as pessoas pedem que a gente saia candidato a deputado porque querem ter a gente também como representante, a nossa linha política como representante nessas cidades. Então é por isso que eu me coloco na disposição de me colocar como pré-candidato para representar não só Ponta Grossa, como os Campos Gerais. Bom, eu vou falar para você o mesmo que eu falei para o Magno, essa questão de que as pessoas de bem não participam do processo político. Então, a Câmara está com vários pré-candidatos, federal, estadual e tal. E eu estou admirando aí você fazer a sua prestação de conta e o que você está contando, você está demonstrando que você é a verdadeira renovação. Porque, não, como eu falei para o Magno, né? Eu acho o Magno um grande cidadão, ele tem a vocação para a política, não precisa da política, os filhos estão crescido, um está morando nos Estados Unidos, outro em São Paulo, podia pegar a esposa e sair viajar. Não, ele quer se doar para a sociedade, ele é de Curitiba, faz 20, 25 anos que ele mora em Ponta Grossa, ele é agradecido à cidade, ele foi bem recebido aqui. Oxalá as pessoas saibam valorizar isso aí e ele seja deputado. A mesma torcida eu estou fazendo para você aqui agora, porque você não é trocar o Antônio pelo Joaquim, é trocar o oportunista, o picareta,
por aquele que tem espírito público, como você está demonstrando. Você tem os 3 assessores, doutor, mas você não tem nenhum lá em cargo de comissão, quer dizer, você está mostrando aqui, você não pegou carro, agora esse carro é uma indecência. É uma indecência. O presidente da Câmara, ele é pré-candidato também, e qual é o discurso dele? O que nós gostaríamos da nossa cidade, né? A capital cívica do Paraná, a cidade rebelde, né? Nós temos uma história que não se justifica no presente. As suas colocações aqui, né, essa pré-candidatura sua a deputado estadual, as pessoas que prestem atenção, que vejam, porque aí você vem, você representa efetivamente uma renovação, porque eu não vejo nenhum outro vereador poder discursar o que você está discursando aqui. E aí, como é que está sendo assim a receptividade? Eu sei que você está viajando, está trabalhando. Sim. A rede social me ajuda muito nisso também, né, Dael? Como você Sim, está trabalhando bem nesse sentido, porque isso a gente consegue chegar mais perto das pessoas, né? Então, a gente mostra o trabalho que a gente vem fazendo aqui e, obviamente, a gente consegue ter um alcance maior. Então, nós defendemos valores, nós temos princípios, pautas inegociáveis. Eu sou um vereador de direita, eu sou o único vereador eleito do PL. Eu lembro da campanha de vereador que o pessoal queria que eu fosse para outro partido. Me ofereceram um PSD, me ofereceram um PP, me ofereceram vários que tinham. E eu falei assim, eu só vou ser candidato se eu for pelo PL. E o pessoal, mas o PL tá muito difícil, o pessoal não quer você lá por causa da chapa, não sei o quê, tinha 2 vereadores, vice-prefeito e tal. Eu falei, eu só vou se for pelo PL. Porque é o partido que eu acredito, é o partido que defende as pautas que eu entendo. E aí, nesse caso, a gente ser o candidato a vereador pelo PL foi muito difícil. Eu quase tive que entrar com uma liminar na justiça para conseguir ser candidato, para me aprovar na convenção. Chegaram a me desfiliar aqui em Ponta Grossa, eu tive que me refiliar por Curitiba. desfiliar você. A minha sorte é que eu tinha muita entrada, e sou muito amigo do Felipe Barros, né, que nos garantiu aí a candidatura. Aliás, quero pedir para você convidar o Felipe Barros para Vai ser convidado, com ele vir certeza. aqui. Nosso futuro senador aí da É, República aí. E aí, nesse sentido, para a gente conseguir ser candidato. Porque já havia perseguição. E no caso, nós acabamos elegendo, fomos o único vereador, né, infelizmente, que fez a cadeira lá, os outros vereadores acabaram não conseguindo a eleição. você é o presidente do partido. Sou presidente do partido aqui na cidade hoje também. Aham. E nós estamos montando uma construção regional, por quê? Porque a nossa campanha não é a campanha do Ricardo Zampieri para estadual, é a campanha da direita dos Campos Gerais, é a campanha do Felipe Barros para senador da República, é a campanha do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro para presidente, é a campanha do Sérgio Moro para Certo. governador, é a campanha onde nós teremos também os candidatos a federal, do PL e do Novo, né, que estão nessa composição. Por quê? Porque nós precisamos apresentar uma opção para o estado do Paraná, e dentro disso também, novos nomes, né, da política paranaense, ponta-grossense, da nossa região, que tem essa representatividade e que defende os valores. Eu fico revoltado, Adail, quando eu vejo pessoas, por exemplo, de direita, que votam no Bolsonaro, não, vão votar no Moro, vão votar no Felipe, e para estadual votam num cara da esquerda, votam num cara de centro-esquerda, votam num cara do centrão. O centrão é tão pior quanto a esquerda, porque o centrão pega os votos da direita e depois vota com a esquerda lá no plenário, como sempre acontece. Sim, E a sim. gente vê muito isso no interior, lamentavelmente. Ponta Grossa às vezes nem tanto, mas no interior a gente vê bastante disso. Então realmente é preocupante porque a gente precisa ter um critério muito grande. Porque não é uma questão de pessoas, são questão de valores. Então eu não fico chateado quando a pessoa vota um outro candidato que pensa da mesma forma que a gente. Ela preferiu aquele, tem mais simpatia, enfim. Agora, quando são de valores divergentes ao que ela acredita, não pode. Eu não posso ser contra o aborto e votar em alguém que é a favor do aborto. Eu não posso votar em candidatos que a gente prega, né, o combate à corrupção, mas vota no cara lá que, né, que é aliado do Lula, que já fez o que fez, e olha lá, né? Então, realmente, nesse sentido, a gente precisa de pegar pessoas que sejam alinhadas aos nossos valores. É o que nós defendemos. E é por isso que a gente vê que dentro da cidade nós não temos essa opção. E é por isso que eu estou me apresentando como opção de direita. Nós temos aqui um candidato lá, o Geraldo Stocco, que é candidato a centro-esquerda, a Amabel, que é uma candidata de centro, talvez mais esquerda, alguns colocam ou não. Nós temos ali o Júlio Killer, que também é um candidato de centro para centro-esquerda, o lado social, a aliança ali com ele já tem com as parcerias dele de esquerda. E nós temos a nossa posição. E o Marcelo Rangel, que era um candidato de centro-direita, que agora vai para federal, ou seja, não é nem opção mais para estadual. Então nós somos a única opção em Ponta Grossa, que é candidatura à direita e centro-direita, para defender princípios e valores da nossa região, a não ser que tenha os de fora, obviamente, mas aqui da cidade, que seja da cidade, que seja da nossa região, nós somos essa opção. E é por isso que eu resolvi colocar meu nome à disposição nesse sentido. Federal nós temos outras opções, mas como estadual é o cenário que se apresenta. E diante disso a gente precisa levar, por exemplo, o Felipe Barros tem uma eleição de Senado disputada. Tem o Deltan, tem o Alexandre Cury, tem a Gleisi. Poxa, o Paraná pode votar até a Gleisi como senadora? Não podemos admitir isso. Agora, se houver muita divisão de votos,
Pode acontecer. Então nós precisamos nos união em torno de um nome que defenda princípios e valores. Nós tivemos o Olhovisto, tivemos o Flávio Arnes, que foram, na minha visão, senadores que deixaram a desejar. E agora, como é que vai ser lá em Brasília? Precisamos de gente que tenha coragem para assinar contra o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos abrir mão dessa pauta. Sim. Quem que vai ter coragem? Precisamos eleger senadores que tenham essa coragem. Será que os outros terão? Então nós temos que pensar da mesma forma. Que deputado estadual que tenha coragem para agir da forma que eu quero, que eu defendo, que eu penso, é do mesmo jeito. Eu penso, pelo menos, dessa linha, o Adail. É a nossa ideia. Pois é, você faz um discurso interessante com o pequeno, grande detalhe que você está discursando a sua prática. Exato. Então, por exemplo, vamos falar do presidente da Câmara. Eu vi 3 vídeos dele, ele dobrando com o Aliel, né? Mas o Aliel nasceu no Partido Comunista. É aliado do Lula, né? Ele é aliado do Lula. Ele está no PV hoje? Tá no PV. No PV. É o melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. Depois eu vi um vídeo dele com a ex-deputada, fugiu o nome dela, a de Castro, Ah, Aline. com a Aline, e aí com o pastor Ezequiel. Que é, Quer dizer, que também ele vai tá- dobrar com 3, mas e ele foi pro PL, né? Ele tá no... É que ele foi por causa do Sérgio Moro, né? Na construção com a prefeita, né? Na construção Certo. com a prefeita. A prefeita continua no União Brasil? A prefeita possivelmente se mude pro PL também, provavelmente, em breve. Aham. Por causa do Moro, né? Quando eu vi o Júlio com os 3, mas daí isso não existe em política. O que eu falei? A gente não vê mais um exemplar do espírito público. Você está demonstrando isso. O Magno, eu tenho muito respeito pelo Magno. Quero lhe cumprimentar que você continue nessa linha, porque aí você tá sendo a verdadeira renovação, defendendo princípios, cumprindo o mandato dentro da legalidade, não está vendendo a sua independência por meia dúzia. Você está falando aqui que tem 40 cargos. Quer dizer, isso era preciso que viesse a público, porque isso é uma traição ao povo. Isso quando envolve a rachadinha dos cargos, né? Dos caras que tem que devolver uma parte do salário pro cara, enfim, né? Mas eu até tomo cuidado de falar isso, Adel, porque uma vez eu falei, o pessoal queria que eu provasse. Eu falei, mas eu não posso provar, eu não tenho. A gente ouve na boca pequena, que acontece muito, até dos próprios cargos que reclamam, né? Sim. Dessa divisão salarial, mas a gente não tem provas, assim. Mas realmente acontece. Então, assim, como é que a pessoa quer ser diferente se ela já tá agindo desse jeito? Como é que ela se propõe a ser diferente se a prática dela já é completamente pecaminosa, né? É. Eu acho que antes de você prometer, o que você já fez, né? Então, eu acho que é muito disso, né? Por exemplo, no teu caso aqui, a gente vê tantos jornalistas hoje que estão cada vez mais, poxa, indo para um caminho errado, né? Se corrompendo, assim, nos seus ideais, nos seus valores, deixando de lado o que acreditam para ir para um caminho mais fácil, né? Diferentemente do seu caso. A gente sabe que hoje no jornalismo, para você seguir uma linha que você tem, política, é uma barreira. Não é Sim, fácil, sim. mas automaticamente isso é valoroso e as pessoas valorizam isso, né? Os seus eleitores, os seus espectadores valorizam isso. Eu acho que é muito disso. Então mostra o que você fez e consequentemente o que você pretende fazer. Eu acho que Ponta Grossa é uma cidade, gosto muito de você assim do teu carinho que você tem com Ponta Grossa, né? Você tem um olhar para a cidade, da história da cidade. Eu acho isso encantador. Esses dias até você foi lá no gabinete nosso, né? E ficamos 1 hora conversando sobre a história de Ponta Grossa, né? Sim. E foi muito bacana porque você contou situações que eu não conhecia e situações muito interessantes da história da cidade. E você precisa aprender com os erros e os acertos do passado para vislumbrar o futuro, né? E principalmente também o presente. E eu, como jovem, me coloco nessa posição também. Eu tenho 30 anos e a gente sabe que a gente precisa ouvir e aprender com vocês para que a gente vê o que funcionou, o que não funcionou, para que a gente possa avançar cada vez mais. Os tempos hoje são outros, mas as dificuldades muitas vezes são as mesmas. Sim. São as mesmas. A gente vê dificuldades que a gente, por exemplo, há 10 anos atrás não tinha, que nós estamos tendo. E é por isso que a gente precisa, às vezes, desse olhar um pouco diferente, mais disruptivo, com esse interesse de fazer as coisas acontecerem, para que, obviamente, a gente consiga ter um resultado melhor lá na ponta. Às vezes o pessoal questiona, mas por que o Moro, o governador? Poxa, mas será que às vezes não é legal pegar um cara um pouco diferente para justamente a gente buscar uma alternativa? Assim como, por exemplo, tantas outras opções. A gente sabe que o pessoal da direita tem um quê com o Moro, a gente entende também, né? Sim. Com seus apontamentos, mas hoje é a opção que temos dentro da política que se apresenta, mas a gente tem várias necessidades aqui no Paraná, que é um estado pujante. Poxa, Adail, eu não sei como é que a gente não se revolta que hoje nós bancamos o Maranhão, por exemplo. Hoje nós temos que o Paraná arrecada 3 e recebe 1 de volta. Você acha isso justo? Eu não acho. Esse dinheiro tinha que ficar aqui.
É uma pauta nacional. A gente tem tantas coisas, por exemplo, o IPVA lá. O Ratinho deu uma canetada, até tô falando do Ratinho agora, mas o Ratinho deu uma canetada, baixou o IPVA. Poxa, que absurdo, diminuiu a arrecadação. Irmão, se já dava para fazer antes, por que não fizeram? Você vê que interessante, numa canetada os caras reduziram metade do imposto do povo. Que a gente sabe ainda que é o IPVA, cara, que é um negócio que, poxa, a gente tá pagando pelo preço do veículo, não tem lógica. Já tem o pedágio? Já tem o pedágio. E a gente não precisa ir lá para os Estados Unidos, vai aqui do lado do Paraguai. Você paga R$ 200 no IPVA de um carro. Aqui não é medido pelo... Porque o certo é medir por peso, né? Não, eles medem pelo valor do carro. Hoje está pagando R$ 7.000 de IPVA num Corolla, né? Então, assim, veja como é revoltante. As pessoas têm que ter a consciência que não é porque o imposto, eu não pago imposto, porque eu não pago IPVA no teu carro, ou meu IPTU é isento. Você paga sim, quando você entra no mercado, você está pagando imposto. Claro. Né? Agora eu vi um vídeo esses dias que agora vai ser a nova reforma econômica do Taxad lá. Vai vir o cartãozinho de crédito, a pessoa vai lá e fala, quanto que deu? 4.500. Aí chega o cartãozinho, não, mas eu só recebi 3.500. Não, já está descontando na fonte o imposto. Então eles já vão descontar na fonte. Então o governo que arrecadou 3 trilhões de reais e teve um déficit de 58 bilhões. E aí você fala assim, eles querem saber se a gente não ganhou mais que 5 mil por mês para declarar o imposto de renda, né? Então se você ganhou mais 5 mil, você que prove, a Receita Federal fica em cima de você. Mas como é que eles justificam que gastaram 3 trilhões e ainda estão devendo 58 bilhões de déficit? Com tudo quebrado, com a situação do jeito que está. Então é no mínimo revoltante. A gente não pode achar que o Brasil está dando certo, que o Brasil está no caminho. A gente precisa ver que as coisas precisam ser diferentes. E para fechar, daí, eu tenho 30 anos, eu vejo a minha geração, esse pessoal de 25, 30, até 40, é um pessoal que hoje está tendo dificuldade para comprar casa própria, que antes não tinha. O pessoal tem dificuldade para comprar um carro, o pessoal tem dificuldade de manter. O custo do Brasil está ficando absurdo, a qualidade de vida está diminuindo. Hoje, coisas que eram normais, hoje são artigos de luxo. E vou te dar um exemplo, hoje eu fiz um vídeo do álbum de figurinhas da Copa. Chegaram para mim e mostraram, Ricardo, sabe quanto custa para preencher um álbum de figurinha da Copa hoje? Coisa que era simples na época, em 2002 custava 25 centavos a folhinha, R$ 7.000. R$ 7.000 hoje é para você preencher um álbum da Copa, nas figurinhas selecionáveis e não sei o quê. Hoje um coisinho de figurinha da Copa custa R$ 7. Em 2002 custava 25 centavos. Então veja o tamanho da inflação. E aí eu vejo isso porque os pais às vezes têm que tirar, não tem para comprar figurinha para o filho. Então veja que antes o que era simples para nós, hoje está virando artigo de luxo. A gente não pode achar que isso é certo. A gente precisa agir. E é claro, a gente não vai mudar a realidade do Brasil. Talvez não, mas tem que começar de algum lugar. E assim a gente vai mudando nas mais diversas esferas para a gente tentar chegar a algum lugar, pelo menos. Parabéns, porque você é uma das raras pessoas, e que Deus o conserve assim, que demonstra e carrega dentro do peito o sentimento da indignação, da santa indignação. É isso, resumiu tudo. Obrigado, irmão. Obrigado. Vamos conversar mais vezes. Vamos conversar mais vezes, e que Oxalá, o nosso povo, veja em você a renovação de fato, a renovação para o bem, a renovação que traz consigo o verdadeiro espírito público. Obrigado, Adel. Não é qualquer um que você recebe em casa, então eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigado. E agradecer a todos que acompanharam, é uma satisfação imensa. Deixo aqui minhas redes sociais, para quem quiser entrar em contato, é Ricardo Zampieri 22, no Instagram, Facebook, o TikTok, onde vocês acharem melhor, nosso WhatsApp, enfim, para que procure a gente e acompanhe o nosso trabalho também. Obrigado. Legal. Até a semana que vem.